O Projeto Okutá apresenta O Batuque, uma visão antropológica, com Norton Correia. Meu nome é Norton Correia, eu sou gaúcho de Porto Alegre. Em 90, depois de fazer mestrado e graduação na URGS, eu fiz concurso para a Universidade Federal do Maranhão e aí lá eu moro até hoje. Eu fiz graduação na URGS, mas antes da graduação, antes de começar a faculdade, eu comecei a pesquisar, desde 69, eu comecei a pesquisar o batuque, sobre o batuque. Então eu fui entrar na faculdade 2 anos depois de começar a pesquisar, já tinha documentário, já tinha uma série de textos escritos, assim, buscando a necessidade de ter, vamos dizer assim, um aporte interpretativo para aquilo que me fazia, assim, 1000 perguntas, 1000 questões que colocavam na minha frente e que eu não tinha a mínima, digamos assim, noção explicativa do que aquilo era. E aí, graças a isso, eu resolvi fazer vestibular, passei, e aí, depois de 1 ano que eu, assim, na URGS, assim, eu não tinha algo mais consistente em antropologia, aí eu fui passar 1 ano em Salvador, fiz um esquema aí de tipo de um convênio, e aí fui morar 1 ano em Salvador, e lá eu fui aluno de uma pessoa muito importante, chamava o professor Vivaldo da Costa Lima, que era um grande entendido em candomblé, um grande teórico do candomblé, das religiões. Era um sujeito com um cérebro maravilhoso, fantástico, de uma informação e de uma capacidade de observar, capacidade de juntar os dados, e com isso eu aprendi muito com ele, essa questão de... Depois eu voltei e terminei o curso, depois passei um tempo, aí fiz o mestrado, terminei o mestrado. Quando terminou o mestrado, aí eu fiz concurso para a Universidade em Maranhão, passei e estou até hoje lá. Mas depois eu fiz a dissertação, a tese de doutorado sobre conflito no batuque, não está editada, eu vou editar. Mas aí também hoje eu trabalho sobre a grande quantidade de material que eu juntei, reuni, não é mais as conclusões a que eu cheguei, a elaboração e tal. Então, né, de vez em quando eu volto a Porto Alegre para fazer palestras, para participar de festas de pessoas a quem eu amo muito, como, por exemplo, para participar da festa da Mãe Santinha do Ogum, que é uma pessoa que era filha da Mãe Esther, onde eu comecei no terreiro. Primeiro momento que eu pisei num templo de batuque foi na casa da Mãe Esther da Iemanjá, no dia 7 de setembro de 1969. O livro foi uma grande surpresa, a receptividade assim, embora, digamos assim, que eu também pensei um pouco nisso. Esse livro foi, na verdade, o resultado da minha dissertação de mestrado, e aí, tempos depois, eu pensei em editar em livro, mas quando eu escrevi a dissertação, eu já escrevi de uma maneira assim muito... Eu gosto de escrever assim, muito simples, porque eu acho que o que a ciência faz, o que o antropólogo faz, o que a antropologia faz, não é para meia dúzia dos meus colegas de antropologia, sem querer desqualificar, mas eu acho que eu parto do princípio que o conhecimento tem que ser divulgado. Então, quando eu fiz o livro, eu escrevi de uma maneira assim muito legível. Não tem termos, embora tenha uma série de interpretações antropológicas, eu não uso palavras difíceis, eu faço questão de escrever de uma maneira muito, assim, que fique fácil de ler. E por isso eu me surpreendi muito quando, assim, eu lancei o livro, já está na 2ª edição, no final.
Já tem poucos exemplares, não tem muitos exemplares, e foi-se uma edição de praticamente 1.500 livros, a segunda edição, né? E as pessoas ainda continuam me perguntando, pedindo o livro. Eu acho que foi assim, fiquei muito surpreso porque muitos batuqueiros, assim, de gente de alto, digamos assim, né, gente de muita importância na comunidade, dizer que é a Bíblia, que é a minha Bíblia, que é o meu livro de cabeceira. Eu ouvi muito isso, não é? Eu fico muito contente porque, de certa maneira, foi anotações e observações que eu fiz assim de muito tempo, em casas muito tradicionais, e que hoje as pessoas têm acesso a isso. Não é? Eu também tenho uma posição, eu não me posiciono de sentir que aqui está certo, aqui está errado, deveria ser assim. Eu vendo peixe pelo que eu vi, estou reproduzindo apenas o que eu vi, e talvez isso seja uma coisa que agrade as pessoas, porque eu não estou criticando ninguém, nem achando que o meu batuque é melhor, que o batuque da fulana era melhor do que o outro. Eu reproduzo o que eu vi. Eu acho que a tarefa do antropólogo, no meu ponto de vista, é justamente tentar, digamos assim, colocar um ponto de vista um pouco diferente, né? Mas, na verdade, é fazer com que as pessoas aprendam outras coisas sobre o batuque, coisa que elas não veem, que elas não percebem. Eu acho que fiquei muito assim surpreso, volto a dizer, com o sucesso que o livro fez, continua fazendo. A minha formação assim, né, foi uma formação assim pouco heterodoxa em relação à antropologia. Eu aprendi a ler com 6 anos e meio, quando estava perto dos 7 anos eu tive uma apendicite aguda, que naquele tempo era uma coisa assim muito séria, e aí eu tive que passar um tempo no hospital. Sempre fui inquieto desde pequeno. Aí o meu pai me trouxe livros recém-publicados do Monteiro Lobato, que eram os 12 Trabalhos de Hércules. E aí eu fui lendo aqueles livros no hospital. Quando eu saí do hospital, e pouco depois, eu conhecia toda a mitologia grega. Li muito também antes da universidade, eu li muito sobre Câmara Cascudo, cultura popular. E um dia a gente morava na Assunção e tinha uma procissão de uma tenda de Umbanda, muito assim, não me lembro do nome da pessoa, mas eu fiquei muito interessado, fotografei essa procissão. E aí, anos mais tarde, surgiu uma escola de folclore aqui, fundada por um pesquisador, que pesquisava sobre cultura popular, mas principalmente batuque, chamado Carlos Galvão Krebs. E aí eu fui frequentar a escola, não é? Só que tinha dança gaúcha, que isso absolutamente me interessava. O que eu estava interessado era justamente na questão da cultura popular, que ele dava 3, teoria primeiro ano, na segunda era folclore brasileiro, no terceiro ano era folclore rio-grandense e depois brasileiro. E entre folclore rio-grandense tinha a questão do batuque. Então, eu prestei muita atenção naquilo, achei fantástico, aprendi uma série de coisas, e no dia 7 de setembro de 69, ele nos levou a uma casa de batuque, que era a casa da mãe Esther da Iemanjá, ali no Vila Bom Jesus. E era muito interessante porque primeiro eu olhei aquilo, eu vinha de uma família católica, frequentei missa até os 17 anos, depois larguei tudo, né? Não queria saber mais de religião. E eu fiquei muito impressionado porque eu via as pessoas rindo, brincando, se abraçando. E em antropologia a gente diz que tem um efeito espelho, assim, né? Tu estás olhando o outro, mas ao mesmo tempo, através do outro, tu enxerga a ti mesmo. E eu achei aquilo, mas isso não é religião. Como? Diziam piadas, todo mundo ria, menos os orixás. E daqui a pouco eu me perguntei assim para mim mesmo, por que a sisudez, a imobilidade, a cara carrancuda, que ninguém ri, que ninguém brinca, que era da Igreja Católica, por que aquilo é que era o certo e não o resto? O batuque com aquela... Por que a alegria não era uma forma de homenagear a divindade? Aí eu perguntei para um tamboreiro, Ademar do Ogum, que por que aquela alegria? Ele disse porque o santo quer alegria, o santo quer festa, ele não quer tristeza.
Depois eu pensei assim, pessoas que têm, né, o batuque é uma religião de negros, de pobres, pessoas que têm a pobreza no dia a dia, assim, vamos fazer um ritual pobre, assim, triste, não é? Aí, daí em diante, bom, eu entendi isso. E eu fiquei fascinado, literalmente fascinado pelo que eu via, um fascínio, assim, porque aquilo tinha muitas perguntas, que os dados me enchiam de perguntas, e aí, entre as perguntas, entre as pessoas que me explicavam, tinha um sujeito fabuloso, que era Relações Públicas da Casa, chamava-se Miguel do Xangô. E aí eu comecei a perguntar para ele, aluguei o Miguel. Aí a mãe Esther fazia uma... Eu estou chamando de mãe, ela não era minha mãe. Assim como se chama padre fulano, eu estou chamando de mãe porque é um cargo. Aí ela fazia assim, tratava os visitantes com muita assim, deferência, e tinha lá no fundo uma mesa, lá na peça de baixo uma mesa, que tinha todas as comidas de religião para as pessoas de fora provarem, e tinha cerveja, tinha prato e tinha talher. E eu chego lá, já tinha visto nas aulas como é que a coisa era, e aí sentou na mesa, na cabeceira, a mãe Esther, o Miguel do lado, e eu fiquei ali de pé, porque eu ficava puxando pelos dois. Trouxeram um amalá, trouxeram o pirão, trouxeram um prato, trouxeram um pirão, trouxeram os garfos e facas, e eu disse, eu não vou comer com a faca, com o garfo. Mas por que que não? Não, porque eu vi nas aulas lá do professor Krebs que se come com a mão. E aí eu resolvi comer o pirão com a mão. E eu não sabia comer, escorria, e o pessoal, o Miguel, ria muito da questão. Não é? O fato de eu também não ter... Eu digo que eu também não podia comer sentado, que eu tinha que comer de pé, porque eu tinha visto lá. Não é? E isso como que conquistou. Assim, como conquistou os dois, eu recebi um convite muito caloroso para ir na próxima festa, que era na festa do peixe, e dali em diante eu passei 10 anos dentro da casa pesquisando, não é? E, assim, digamos assim, após ela morreu mais ou menos 10 anos depois, ali por volta de 79, e aí eu conheci os trabalhos na casa da mãe Santinha do Ogum, que era filha de santo dela, que é filha de santo dela, e que é uma pessoa que manteve a tradição, a mesma coisa, o gosto do pirão é o mesmo, não é? Que é uma pessoa muito tradicional e muito carismática, assim, muito doce, e que tem o templo dela é um templo assim, muito importante, como um templo muito típico, muito clássico do batuque antiga. Não é? E daí em diante eu me dediquei eu fazia outras coisas, também cultura popular negra e não negra, mas aí em diante eu foquei durante 20 anos meus trabalhos no batuque. E hoje eu continuo escrevendo a partir desses dados que eu levantei, mas aí com um tratamento antropológico dos dados, com um tratamento que não quer dizer assim científico e ininteligível, mas digamos assim, pegar outros ângulos que não o ângulo do filiado, do filiado, do iniciado na religião. As pessoas me perguntam, quando olham os slides que eu fiz desde aquela época, como é que eu tive assim tanta entrada no batuque, como é que eu consegui fazer registrar certas cenas que algumas pessoas me censuram por causa disso. Mas eu acho assim que um pouco era certos acontecimentos, como por exemplo, na primeira vez que eu fui na casa da mãe Esther, de não comer com a mão, não comer sentado, comer a comida de obrigação com talher e tal. E uma outra casa que eu pesquisei muito foi a casa da mãe moça da Oxum, que também era de uma raiz muito velha, né? E aconteceu um fato muito interessante assim. Eu estava no início da pesquisa e desde pequeno eu era um sujeito assim muito hábil com as mãos. Eu tinha 5 anos, eu pegava um abajur estragado, que estragava a chave do abajur, eu consertava o abajur. Aí eu chego lá no dia, era uma casa antiga, uma casa velha, tinha assim,
era um barranco, então no primeiro piso mais de cima tinha a casa dela, da mãe moça, né? Abaixo dessa, no barranco, tinha o salão e uma cozinha de apoio para o salão, para servir comidas e tal. E na parte de baixo tinha a grande cozinha, que era a cozinha de religião. E aí o que aconteceu? Quando eu chego lá e olho, as velhinhas estavam assim, trazendo água para lavar os pratos do pirão e do que estava sendo servido, trazendo água lá de baixo, uma escada íngreme, escura, velha, carcomida, e estavam elas traz coisas. Eu olhei a torneira na cozinha e a torneira estava toda amarrada. Aí eu perguntei assim para a mãe moça, disse, mãe moça, não tem ninguém aqui que tem uma oficina? Ela disse, tem, aí na frente. Aí mandou lá uma menina lá comigo, lá no sujeito, aí eu peguei uma chave para a torneira, cheguei no pátio, tinha alguma luz, achei um chinelo de dedo, uma japonesa, peguei a coisa, pedi uma faca e fiz um vedantezinho da torneira, né, provisório. Cheguei lá, desamarrei tudo aquilo, abri a torneira, substituí o vedante que estava velho e a torneira começou a funcionar maravilhosamente, né? E as pessoas começaram, no salão que era contíguo, as pessoas começaram a me olhar de uma maneira um pouco estranha, mas não assim de repulsa, mas ao contrário, assim, né, de uma maneira assim meio espantada, e que eu não entendia aquilo ali assim. E aí um mais assim, né, se aproximou, perguntou quem eu era estudante na época da URGS, eu não era estudante da URGS ainda, mas eu disse que eu era pesquisador, estudante e tal. E aí ele fica sim e tal, né? Sim, aí se encerrou a questão. Aí quando eu vou participar da festa, chegam os acheiros, né? E aí começam, como todo mundo sabe, quer dizer, na verdade são assim deuses, mas já não são mais deuses, não são, como dizia a mãe Esther, eles não estão nem lá nem cá. Eles não são nem orixás e nem pessoas. E aí eles brincam muito, fazem brincadeiras, fazem guerra de casca de fruta, tem um linguajar próprio, que são muitas palavras no vocabulário, são palavrões em português. Tem uma explicação muito interessante para isso, sobre a questão da liminaridade, que aí não cabe a gente falar muito aqui. Mas eles são entre uma coisa e outra. Entre, digamos assim, o orixá, mas são chamados de pai, mas a gente goza com a cara deles, assim, né? Se diverte com a cara deles, que é uma certa forma de vingar, que a gente se vinga do poder que eles têm sobre as pessoas. E aí eu sentei no chão lá e tal, junto com eles, fazendo uma farra, e daqui a pouco a mãe de santo, que também estava em Axerã, a mãe moça, diz, vem cá, Felelinho, sentou do meu lado, aí passou a mão aqui na minha cabeça, as entradas naturalmente eram mais definidas e menores, e disse, olha aqui as entradas e olha aqui o queixo. Por quê? Porque ela me identificou com São Jorge, que tem o capacete, e filho de Ogum é queixudo e tal. Agora, reforçou isso, que foi o grande espanto das pessoas, que é um sujeito branco que era rico, que tinha um Fusca, na época, né? Era rico, que tinha um Fusca, era estudante de nível acima do médio, e meter a mão numa torneira que seria uma coisa de operário. Não é? Então, eles buscam uma explicação para isso, porque havia uma incongruência. Como é que um branco, estudante, rico, chega lá, desmonta uma torneira e conserta a torneira? Né? E aí o que acontece? Aquilo ajuda ela a me identificar com o filho de Ogum. E a partir daí eu tive assim, uma entrada total na casa. Né? Assim, eu aprendi muito rapidamente também. Assim, os velhinhos recebiam, as pessoas velhas, assim, idosas, o orixá ia dar um axé e elas diziam uma série de palavras. E eu achei que aquilo era interessante, bonito, assim, para dizer para o orixá, eu comecei a dizer isso. Então, com estas coisas também, eu comecei a ter uma entrada assim, muito grande, que eu também tinha respeito pela religião, assim, muito respeito, perguntava as coisas, perguntava muito, mas assim, mantinha uma certa... não abusava daquilo ali, e aos poucos foi assim, aliás, aos poucos, muito rapidamente, eu tive muita liberdade dentro das casas, consegui
documentar muitas cenas, inclusive cenas que não se mostram às pessoas de fora, como, por exemplo, cenas de matança. Eu tinha, assim, ampla liberdade, até mais do que isso. Por exemplo, a mãe Esther, com toda a sua sabedoria, né, ela, quando, assim, no quarto de santo, que era pequeno e era aquilo cheio de alguidares, porque ela tinha muitos filhos de santo, ela deixava um espaço assim de 40 centímetros por 40 para eu ficar de pé ali, mais ou menos a 1,5 metro de onde ela estava sacrificando, para eu. Ela deixava e avisava: olha, tem um espaço para fotografar lá. E aí eu fiz um documentário sobre isso, sobre sacrifício, sobre as pessoas, baixava o orixá quando estava o sacrifício, e sem problema nenhum. Não é? Mas eu aprendi também que eu podia fotografar, mas não podia mostrar. Não é aquilo, e até hoje eu mantenho isso. Eu vou fazer uma palestra, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu olho o auditório, porque a maior parte das pessoas daquela época já faleceram, mas eu olho o auditório com muito cuidado para ver se não tem. Nunca tem, mas sempre eu tenho muito medo de acontecer essas coisas, porque isso foi me dito e eu assumi essa responsabilidade. Né? Mas, não sei, assim, né? A mãe Esther teve uma história muito interessante, que foi o protagonista, não. Quem me contou isso muitos anos depois do falecimento dela, uma vez que eu vim a Porto Alegre, foi o Adalberto Pernambuco Nogueira, que recebia Xangô e a obrigação dele estava no terreiro dela. Aí ele me disse que uma pessoa do terreiro tinha, assim, tinha sido contra a minha presença lá, porque eu anotava muito, gravava os cânticos, anotava muita coisa, perguntava muito para a mãe Esther, para o Miguel. A gente tem que entender também, bom, depois eu conto. Então perguntava muito e fotografava. E aí ele disse que ele não concordava com aquilo ali. Numa festa, publicamente, a mãe Esther disse que ela, pessoalmente, concordava com eu estar ali. Não é? E depois ela me disse assim que o que eu estava fazendo, né, que ela percebia, era algo para botar a religião para cima, era algo para... Ela dizia isso. E também que ela ia morrer, mas o nome dela ia ficar e as coisas da casa dela iam ficar. Aí ela disse: eu pessoalmente eu concordo que ele fique aqui, ele tem liberdade, ele sabe o que ele faz. Mas eu vou jogar. Aí ela foi jogar, e isso me contando o Pernambuco, né? Foi jogar e aí disse que a Iemanjá, no jogo, reiterou que era para deixar eu lá com muita liberdade. Lá um belo dia, numa festa, eu não estava nesse dia, baixou Iemanjá, e a Iemanjá disse isto, que ela tinha falado para a filha dela, Esther, no Búzio, mas ela, Iemanjá, era amplamente favorável que eu ficasse lá e que eu podia sim fazer o que eu estava fazendo, porque aquilo ia só dignificar a religião, ia dignificar o terreiro, não é? Porque eu tinha muito respeito. Eu também frequentava outras coisas, eu frequentava assim, Casa dos Filhos de Santo, ia tocar em aniversário, não é? Eu tinha assim, isso assim foi todo um processo. Por exemplo, eu ia em certas casas muito pobres, aí ia tomar café da tarde no domingo, aí levava pão, levava manteiga, levava frios, assim, era uma festa na casa, e ali eu sentava e ficava na conversa sempre sobre religião, e ali eu aprendi muito assim também, né? Que eu tinha quer dizer, uma dupla entrada, tanto assim nos rituais como fora, com acesso à comunidade. E até hoje, assim, eu tenho assim, sou recebido em muitos lugares com muito carinho, com muito assim... Hoje eu não faço mais documentários assim nas casas como eu fazia, vários, não é? Mas sou recebido com muito carinho, por exemplo, nas casas que eu vou, Santinha, por exemplo, mas ela recebe todo mundo com muito carinho também, né? Então, a minha participação foi assim, minha entrada no Batuque foi através de um propósito muito sério, assim, com muito cuidado e com muito empenho em conhecer aquele universo, entender o que as pessoas pensavam e vamos dizer assim, pensar junto com eles. Eu perguntava as coisas, fazia certas perguntas e eles respondiam, ou a gente dialogava sobre aquelas coisas ali, né?
E assim foi a minha digamos assim, a minha entrada no batuque e a continuidade dos trabalhos que eu fiz em termos de documentação, de registro. Primeiras casas de batuque que eu fui, a casa da Mãe Esther da Iemanjá, também Moça da Oxum, mas eu visitei uma quantidade muito grande de templos. Eu fui nos batuques do Idalino do Ogum, que era uma pessoa extremamente famosa, um ícone, no João do Bará, que era outro ícone, que é, por exemplo, na Mércia, o Mércias da Iemanjá, que era da turma do Oió, né, que tinha o Donga, o tamboreiro Donga, que era do Oió, e o pessoal vinha o seu Jauri, de Pelotas, era a turma de Pelotas do Oió. O batuque era diferente porque isso eram pessoas realmente muito pobres, não é? Assim, era uma religião de negros pobres, com muitas dificuldades, não é? E aí eu acho uma coisa muito interessante no batuque, é a solidariedade. Eu via, por exemplo, na casa da Mãe Esther, tinha um coronel, isso na época da ditadura, tinha um coronel que religiosamente, quando era a festa da Iemanjá, ele vinha um carro da repartição onde ele trabalhava, onde ele dirigia, com uma ovelha, uma caminhonete, e a ovelha era doada em relação à festa, né? E muitas pessoas ricas também contribuíam para a festa, e era uma forma de distribuição de riqueza. Essa ovelha, esses animais eram distribuídos, faz a comida e depois, depois distribui para todo mundo. E eu via isso, mas era um pessoal muito, muito, muito pobre, não é? As roupas eram muito, muito mais simples, tinha pessoas mais ricas que vinham com roupas mais ricas, mas as roupas eram muito simples, porque as pessoas não tinham dinheiro, não é? Se a gente, por exemplo, a história da Santinha do Ogum é uma história assim muito comovente de como era uma pessoa muito pobre, por exemplo, percorria grandes percursos a pé. Ela tirava o sapato para não estragar o sapato, que era o único que ela tinha. Então ela percorria grandes para estar presente sempre no templo lá. Eram pessoas em geral muito pobres. Com o tempo, o batuque começa a haver um fenômeno muito interessante, que começa a cooptar pessoas de outro nível, não é? De outros níveis. Por exemplo, hoje tem pessoas de origem italiana, tem pessoas de origem alemã. Eu conheci uma mãe de santo em Caxias, muito simpática, Irma, se a mãe não me falha a memória, que ela fala um português assim muito arrevesado com sotaque de alemão. É uma excelente mãe de santo, não é? Então, nessa época, quer dizer, o batuque veio, digamos assim, se difundindo, e outros grupos vão entrar, não é? Gente de mais nível. E aí o batuque começa também a ficar mais sofisticado em termos das vestimentas, do próprio templo, não é? Agora, o templo do Idalino do Ogum era um templo assim de madeira, assim bastante velho, bastante pobre, assim. O templo do João do Bará também era muito pobre, assim, muito, né? O templo da Esther da Iemanjá já era um templo maior, já era um templo grande. Da Moça também era um templo muito grande para a época. E também, assim, a Moça gostava muito de luxo, que com Boa Filha da Oxum, né, se empetecava, se arrumava. A Esther já era mais, assim, com Boa Filha da Iemanjá também era mais simples, né? Mas é muito natural que haja mudanças, né? Porque, na verdade, o batuque não muda. O que muda são as pessoas, a cabeça dos batuqueiros. E essas influências recebem influências hoje da televisão, do candomblé, da internet, né? Tem sites, tem discussões que de vez em quando aparecem lá no meu e-mail sobre como é que deve ser feita uma cerimônia, porque eles supõem que eu anotei, e às vezes eu vou consultar os alfarrábios para dizer o que disseram. Eu não digo que está certo ou errado, eu simplesmente reproduzo o que eu ouvi, o que eu vi. Não é? Mas eu acho natural que haja, que assim como a sociedade também muda, não é? Uma sociedade hoje de informação, que a cabeça das pessoas também mudam. Eu
combato muito aquela história dos folcloristas que no Maranhão, o Bumba meu boi está se deturpando. Por que está se deturpando? Ah, porque não é mais o mesmo. Aí eu faço uma pergunta assim para a pessoa. Quando tu tinha 15 anos, tu pensavas como hoje? Ah, não. Então tu não é autêntico. Então tu não é legítimo. Porque tu mudaste de tua maneira de pensar. Por que a pessoa, porque é pobre, não pode mudar a maneira de pensar? Com todas as influências que se tem hoje? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, eu diria, né? Porque a gente como antropólogo, eu como antropólogo que não sou filiado à religião, não sou iniciado na religião, a gente enxerga outros ângulos, que muitas vezes eu entendo assim que as pessoas antigas ficam assim com uma certa dor, dizer, poxa, não é mais o mesmo, o batuque era antigamente, o batuque verdadeiro era antigamente. Mas se a gente chamasse, por exemplo, numa sessão espírita, o João do Bará, o Idalino do Ogum, ele dizia assim, antigamente era do meu tempo, hoje está uma bagunça. Agora o pai deles dizia assim, o pai de santo deles, que o João do Bará fazia o batuque verdadeiro? Não, esse menino não sabe o que é batuque. E assim por diante, porque vem vindo as mudanças naturais. O batuqueiro vive numa sociedade, ele estuda, ele vê televisão, ele tem internet, e vai sofrendo influências naturais, normais, como qualquer um de nós sofre. Não é? Qualquer um de nós, no modo de pensar, houve mudanças muito drásticas na sociedade brasileira dos anos 60 para cá, por exemplo. Então é natural que todas as pessoas mudem o seu modo de pensar e, naturalmente, o seu modo de agir. Existe uma discussão assim sobre a questão do despacho assim, na rua, né? Eu digo o seguinte, que a religião, o batuque é uma religião inclusiva, ou seja, ele inclui coisas, inclui elementos, não é? E a rua é um desses espaços, mas tem o mercado, tem a rua, tem o rio, tem as pedreiras, tem as cachoeiras, tem as encruzilhadas. Isso são, digamos assim, espaços que o batuque, que aparentemente são espaços públicos, mas que o batuque e outras religiões afro se apropriaram desses espaços, porque são religiões que, eu diria assim, muito diferentes da religião cristã, que eu sempre faço essa comparação para a gente entender. Por exemplo, o sagrado, a dimensão do sagrado, por exemplo, no cristianismo, é praticamente a igreja, lá que uma vez que outra faz uma procissão, quer dizer, sai da igreja e avança pelo espaço extra-templo, de certa maneira se apropriando desse espaço, né, se incorporando nesse espaço. Agora, para o batuque, por natureza, como os orixás têm as suas naturezas diferentes e, digamos assim, moram ou presidem em lugares diferentes, as oferendas têm que ser para eles. Vai oferecer na casa deles muito mais eficaz do que tu oferecendo dentro do templo. Então, por exemplo, incorporam, tem um outro problema aí também, além de incorporarem, por exemplo, esses espaços todos. E a oferenda pode variar muito, não é? Dependendo de uma série de questões. Agora, ela é uma oferenda, mas a sociedade envolvente, a sociedade branca, na verdade tem medo do despacho, não é? Ah, tem a coisa da poluição? Tem. Mas se a gente vai ver a poluição também, fábricas imensas poluem o Guaíba está todo poluído, os esgotos não são tratados em Porto Alegre, existe um tratamento muito precário para os esgotos, e aí nós temos a poluição. Não é? Eu diria duas coisas. O despacho, por um lado, é uma oferenda sim, mas eu diria que ele tem um outro significado, além desse aí de ser uma oferenda. A gente sabe que, eu diria assim, que a gente não pode pensar no batuque, estudar o batuque, sem se dar conta que ele é uma religião de pobres, de negros, pelo menos inicialmente. Muitas pessoas de fora ingressaram, por exemplo, um alemão, mas ele se negriza culturalmente. Por quê? Porque ele vai adotar essa visão de mundo que é essa diferença da ideia do corpo, essas diferenças que tem com o cristianismo. Ele se negriza. Não é? E, por um lado. Por outro lado, eu diria assim,
é uma religião de negros extremamente oprimida, tem toda uma história de opressão, história essa que continua, e eu acho que a gente não pode pensar o batuque a não ser em função de ser uma religião, ser uma manifestação, digamos assim, que é um subproduto do racismo envolvente. Quer dizer, houve uma conquista de um espaço simbólico, mas também físico, enquanto a rua, enquanto a própria Igreja Católica, que é os templos católicos, que é uma outra história, mas há um avanço nesses locais. O despacho para os leigos é uma coisa assim que dá medo, que é o outro lado. E esse medo, eu diria assim, uma religião de oprimidos cria uma arma simbólica, que é a feitiçaria, né, essa ameaça do feitiço, esse reconhecimento por parte da sociedade branca que os negros têm o poder do feitiço, ela é digamos, um moderador do poder branco. Não é? Quando vai atacar, diz, não te cuida que é feiticeiro. E o despacho, eu diria assim, embora seja uma religião também subterrânea, que não muito diferente de uma religião cristã que bota um alto-falante te chamando para fazer parte da religião, no batuque não acontece assim. As pessoas que são convidadas para participar são pessoas que o pessoal seleciona porque vão somar alguma coisa, são pessoas que têm uma certa... Né? Então, há uma seleção do ingressante. E eu diria assim, o despacho é uma... Eu acredito que existe um culto ao medo, não é? Quer dizer, o despacho é algo que eu chamo de algo visível do invisível. Então, ele também tem assim, uma função paralela, consciente ou inconsciente, de dizer assim, cuidado, nós estamos aqui. Não é? Quer dizer, a comunidade diz, estamos aqui, cuidado, isso aqui é um alerta. É o que eu chamo do visível, que é o despacho, de produto do invisível, que é a comunidade do batuque, que é bastante, assim, né? Não é proselitista, tal, né? Então, eu acho que... Agora, eu fico assim muito... E seria um outro capítulo, não é? Seria a questão dessas... está poluindo, não é? Por que se batalha contra a poluição que o batuque faz e não se leva em conta outras poluições muito mais sérias, muito mais graves, que, por exemplo, a Lagoa dos Patos hoje não tem mais peixe. As primeiras vezes que eu fui para lá há muitos anos era muito peixe, hoje não tem mais peixe, o Guaíba não tem mais peixe. E isso é por quê? Por causa dos animais, é por causa dos despachos, ou por causa assim, de concessões que a sociedade faz a grandes poluidores, grandes indústrias que simplesmente com uma borregar que não tem controle. Agora, por que não se volta um movimento contra essa poluição da mesma maneira como se volta contra o despacho, contra a poluição do meio ambiente? Eu acredito, digo isso com muita franqueza e a partir de todo o meu conhecimento que eu tenho, que o racismo é uma manifestação que no Brasil ele não se manifesta assim, como é que eu digo assim, explicitamente. Ele se manifesta implicitamente. Então, na verdade, quando tu estás combatendo o animal que está na beira do rio, não é? Por que tu não combates a poluição? Por que tu não faz um movimento para Corsã ou qualquer coisa assim, despoluir o Guaíba, controlar o esgoto? Porque sai caro e tu está mexendo com uma coisa paquidérmica, né? Quer dizer que, na verdade, o racismo, quando tu vais olhar essas coisas, o racismo está lá por trás, né? É uma forma muito sutil de manifestar o racismo. Eu queria fazer um comentário sobre o sacrifício de animais, não é que é tão discutido, uma discussão muito grande, um comentário que vai se desdobrar. Se nós formos ver, por exemplo, as religiões antigas, como o judaísmo, está lá a questão do sacrifício, né, de animais, das oferendas. A gente vai ver que, por exemplo, houve a briga do Caim e Abel, na verdade é a briga dos agricultores contra os criadores. Então, quer dizer, por exemplo, enquanto que o Abel, que, né, dava assim as primícias do seu rebanho a Deus,
não ofertava, matava os animais, não é? O Caim, ele só botava a fruta que tinha caído. E aí é que tem a primeira questão, e aí a gente vê o sacrifício. Isso não é dos judeus, são coisas muito antigas, o sacrifício de animais. Tem uma explicação muito interessante, assim, que assim, em vez de a gente, né, os homens, pagarem pelos seus pecados, eles botam seus pecados num animal. E aí vem a ideia do bode expiatório. O bode expiatório é aquele que vai expiar, assim, vai, digamos assim, as tuas culpas. Tu colocas as culpas em cima do bode e sacrifica o bode, porque aí tu fica vivo, não é? Então isso é uma coisa muito antiga, a gente vê na Bíblia, a gente vê na Igreja Católica, embora isto foi não romantizado, mas romanizado, ou seja, dentro de uma perspectiva romana, das elites romanas da Igreja, é a mesma coisa, né? A palavra diz Agnus Dei qui tollis peccata mundi, quer dizer assim, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E Jesus, a gente pode ver nas igrejas, nas estampas, é representado também como um cordeiro, com uma bandeirinha entre as patas que diz INRI, Jesus Nazarenos Rex Iudex, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Não é? E aí o que acontece na missa? Acontece que Cristo é sacrificado para Deus Pai para salvar os pecados da humanidade. Depois a carne e o sangue é comido em forma de vinho e de pão. Quer dizer que, na verdade, nós temos, de um lado, o sacrifício e depois a comunhão. O sacrifício de uma vítima divina e depois a comunhão. No batuque, nós temos a mesma coisa. A estrutura do ritual é a mesmíssima. Quer dizer, há uma vítima, um animal que é sacrificado, oferecido ao orixá, essa carne é preparada e todo mundo come. Não é? Aí tem várias questões, enquanto que, por exemplo, Cristo só o padre, como é que se diz, bebe o vinho, numa casa de batuque uma casa de batuque representa uma grande distribuição de proteínas. Quer dizer, o coronel que dava a ovelha para Iemanjá está alimentando com carne uma quantidade de pessoas que naquela época não tinham condições de comer carne. Não é? Então, o sacrifício de animais, quer dizer, por que o padre bebe o vinho? Porque o vinho é o sangue, e o sangue representa a vida. Quer dizer, está se oferecendo para o orixá a própria vida, porque sem sangue não tem nada. Não é? Então, o sacrifício de animais é muito importante. Tem uma ideia também, que é assim que eu gostaria de falar, que é o desdobramento disso, que é a questão agora da turma de ecologia, entende? Uma coisa muito meritória, é a mesma coisa que a poluição do Guaíba, assim, muito meritória, muito assim, poxa, que legal, assim, né? Eles estão batalhando pelos coitadinhos dos animais, que são supliciados, que estão mortos e tal. Então tem a questão da ecologia. Por trás disso, por exemplo, as sinagogas fazem exatamente a mesma coisa. O animal é morto, dessangrado e depois é preparado e comido coletivamente. Não é? O Rio Grande do Sul é o 6º estado em rebanho de gado, é o estado, o churrasco digamos assim, é um cartão de visita do Rio Grande do Sul. Isso, quer dizer, tu tens nas estâncias, tu tens nos matadouros que o boi é tocado a choque, não é a choque, a varas pontiagudas que fazem com que ele entre no brete, que ele vá para dentro da coisa e seja morto lá de qualquer maneira. Por exemplo, muitos são mortos com marteladas na cabeça, o animal sofre bastante com isso, que muitas vezes não morre, né? Fica tonto, mas não morre. No batuque é muito diferente a questão. Por quê? Porque o animal é identificado com o orixá. Eu vi muitas vezes, por exemplo, o carneiro vai sacrificado, ele pertence a Xangô, e aí ele diz assim, seu Xangô, vem aqui, seu Xangô. Ou seja, há uma identificação da divindade com o animal. Quer dizer, só um sujeito muito doido vai fazer o animal sofrer. Isso eu estou dizendo 20 anos de pesquisas dentro das casas. Assim como eu vi outras coisas, eu vi essa aí também. Eu percebi essa também aí. Agora, aí a gente tem a turma ecológica. Eu digo assim, por que não, por exemplo, não vão nas sinagogas
que tem grupos economicamente muito poderosos de judeus, inclusive donos de cadeias de meios de comunicação. Por que não vão na sinagoga para vir com essa história do sacrifício do animal? Por que não vão nos matadouros clandestinos e oficiais para abolir o choque porque o animal está sofrendo? Por que vão para cima dos batuqueiros? É a questão do racismo. O estado do Rio Grande do Sul é um estado extremamente racista, muito racista, que se pensa europeu, e tem outras questões, por exemplo, a gente não pode esquecer que a Igreja Católica, a cúpula da Igreja é composta de pessoas de etnias que são tomadas como racistas. Por exemplo, no Maranhão, onde eu moro, não tem essas questões. Não é? Então, tem toda uma história de um racismo no Rio Grande do Sul que vem pela questão religiosa, e aí vai desaguar hoje nos ecólogos bonzinhos, é uma coisa meritória. Os bichinhos estão sofrendo, então nós temos que fazer uma lei, feita por um evangélico, naturalmente, para acabar com o sacrifício de animais. Eu volto a dizer, por que não vão nos matadouros, por que não vão nas sinagogas? Eles vão no batuque, que naturalmente é o elo mais fraco, mais sensível, porque já é estigmatizado. Eu gostaria, assim, eu gosto muito de, como antropólogo, mostrar para a comunidade se enxergar também, não se enxergar no sentido, mas a comunidade se ver também, se perceber outros ângulos da sua prática religiosa. E eu, por exemplo, eu gostaria de falar no Aresum, que é o ritual para os eguns e os mortos. E eu gostaria de fazer uma interpretação antropológica, assim, como que eu enxergo, assim, mas muito compreensível, digamos assim. Tem um estudioso chamado Arnold van Gennep, que ele diz o seguinte, que há rituais de passagem, e nos rituais de passagem tem um momento que é uma separação do indivíduo da categoria que ele é, digamos, socialmente, ele é separado simbolicamente, ele passa num momento que ele não é nenhuma coisa nem outra, nem daquela categoria, e não vai para a categoria posterior, e depois ele é reintegrado, ele é integrado na categoria que faz a passagem. Por exemplo, o sujeito é solteiro, então aí quando está noivo, ele está num limiar, que vai, quando faz o casamento, ele aí é casado, então o status dele, não, eu sou um cara casado, eu sou um sujeito sério. Quer dizer, aí nós temos então uma passagem do estado de solteiro, que é da bagunça, da liberdade, para o estado de noivo, que é uma semi-liberdade, e depois o estado de casado, que ele tem um compromisso que ele tem que assumir. Bem, o egum, quando morre, segundo a crença batuqueira, ele quer continuar a viver, quer continuar na vida que ele levava antes, então ele começa a ir no templo, se ele era um pai de santo, mas ele também começa a percorrer o circuito dos irmãos de santo, onde ele fazia festas, onde as pessoas, ele fazia parte de uma comunidade, e aí tem que se colocar, ele tem que passar por um ritual de passagem para que ele deixe de fazer isso. Como é que começa o ritual? O ritual vai para uma casa, para um local, não é, onde as pessoas, os vivos entram, e tem uma cerimônia de desligamento em que digamos assim, o egum, ele as pessoas que estão fora são desligadas da influência do egum e ele está circunscrito àquele templo ali. Agora, aí é que entra o interessante, quer dizer, as pessoas que estão ali são vivos, que estão convivendo com os mortos. Num grande banquete, que o Aresum é isso, um grande banquete. E aí o que acontece? Os eguns são chamados, recebem o alimento deles, são feitos alimentos para eles, né? Aqueles assim, eles se sentem de novo no templo, na comunidade que eles tinham, né? Só que em determinado momento toca para os orixás chegam e os eguns têm medo dos orixás, quer dizer, são submissos a eles, então na verdade é uma armadilha, não é? Então o egum que morre, o que acontece? Chama-se outros eguns, ele é incorporado
à categoria dos mortos realmente, porque ele era um morto que estava entre os vivos, e agora ele vai ser um morto que vai para a categoria dele, que são os mortos. Quando termina o ritual, os vivos são reintegrados à sua condição de humanos, quer dizer, são integrados à comunidade batuqueira, e os eguns são integrados aos mortos. Então tem um rito de passagem que é a mesma coisa, por exemplo, que a gente pode falar do estudante, que não é que quando faz vestibular ele deixa de ser de uma categoria e passa para a universidade, e tu tens que ter um rito de passagem para ele ingressar na universidade. E quando ele sai, não, ele é quando ele está assim no final, ele é formando, ele está assim numa liminaridade, ele está nos limites entre o formado e o estudante. E acontece com o egum a mesma coisa, quer dizer, quando ele está convivendo com os vivos num grande banquete, quando ele é afastado, ele é, digamos assim, expulso da casa e mandado com os outros eguns para o cemitério, ele se integra à nova categoria que ele tem agora de eguns. Há todo um simbolismo, um ritual, dançar de sapato, andar para frente, ter uma mesa do café que o egum não pode se aproximar, ou seja, é diplomaticamente uma expulsão dele para ele se integrar à categoria dos mortos.